E aí, pessoal, tudo bem? Antes que a gente comece, eu já tô aqui com a minha caneca de heróis, tomando um cafezinho, para que a gente comece hoje a nossa aula, que vai seguir agora em um modo online. Como é que vai ser, Pro? Com o coronavírus, né, que tá aí se espalhando e a gente não tem ideia de quando nós vamos voltar, por que não? Porque nós temos o governo, né, de São Paulo, ele manda na nossa escola. E manda em todas as escolas de São Paulo. Então ele que vai decidir quando que nós vamos voltar, quando que nós vamos repor essas aulas, se é em julho, se não é, se é de sábado, não é. Mas enquanto isso, os conteúdos vão ser passados aqui em vídeo para todos vocês. Então toda semana, até a gente voltar, espero que seja em breve, nós vamos fazer os conteúdos por aqui, tudo bem? E espero que vocês estejam muito bem, respeitem a quarentena, tá? Fiquem em casa, se o papai e a mamãe quiser sair, lembre eles que a gente precisa agora manter esse momento em casa para que tudo isso passe rápido e a gente se encontre o mais rápido possível na escola, tá bom? Acho que a minha roupa já fala qual é o tema que nós vamos falar agora nas próximas aulas, né? Sabe o que é? Histórias em quadrinhos. Eu sei que vocês amam histórias em quadrinhos, eu também amo. É muito bom ser nerd, porque a gente ama histórias em quadrinhos, HQs, revistas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos. Ano passado nós já falamos um pouco sobre histórias, sobre a construção de uma história. Nós já pincelamos algumas coisas, mas hoje nós vamos falar agora de um modo mais claro sobre as histórias em quadrinhos, da onde elas vieram, quem criou. Vamos junto? Quando nós falamos de história em quadrinhos, já automaticamente nos vem um escritor, né, um desenhista, um cartunista na cabeça. Quem que é, quando eu falo para você de história em quadrinhos que você lembra? Maurício de Souza. Maurício de Souza, ele é, né, um dos principais, ou o principal cartunista, desenhista aqui do nosso Brasil. Mas quando a gente fala de histórias em quadrinhos, de HQ, tem um passado muito passado antes do Maurício de Souza. Por exemplo, os pais de vocês vão lembrar do Tio Patinhas, vão lembrar do Popeye, vão lembrar do Zé Carioca, vão lembrar do Rin Tin Tin e muitas outras histórias que antes delas chegarem em desenho, elas vieram nas histórias em quadrinhos. Mas nós vamos começar do começo, como que começou as histórias em quadrinhos e como que foi pensado as histórias. Vamos lá? De um modo muito rápido, eu já comentei isso em algumas aulas, mas eu vou retomar só para que vocês não esqueçam. Os desenhos, eles vieram, né, as primeiras impressões que nós temos dos desenhos, eles vieram dos homens das cavernas. Quando eles tinham alguma vitória, alguma grande data, ou algo muito especial que aconteciam com eles precisavam guardar essa data, guardar essa vitória, esse nascimento, esse dia, de uma forma que eles nunca esquecessem. Então eles colocavam isso nas paredes. Mas, tinha tinta naquela época com algumas frutas. Por exemplo, a amora. Eu já disse ela em alguns outros momentos. A amora é uma fruta que tem uma pigmentação, né, uma cor muito, muito forte. Não sei se vocês já comeram amora e depois a mão fica toda suja e fica por horas, né? Porque a tinta da amora é um exemplo de um dos frutos que eles usavam. Então eles pegavam esses frutos, amassavam bem, faziam uma espécie de tinta, uma essência com aquilo, e passavam nas paredes para relembrar as datas que foram muito fortes para eles. E assim também os egípcios. Os egípcios também colocavam nas suas paredes vitórias, momentos, coisas importantes que eles precisavam lembrar. Até mesmo a sua mitologia, as suas lendas, a sua cultura, a sua história. Tudo era colocado na parede. Então ali são os primeiros registros que nós temos de desenho. É tanto que o desenho ele é tão importante que o desenho ele veio antes da escrita. Então as pessoas se comunicavam de vários jeitos, mas o desenho ele tem a sua importância de uma forma muito grande. Então, seguindo nesse ritmo dos desenhos, segue essa importância que o desenho tem para todos nós e durante toda a sua história. Os desenhos, em aproximadamente 1890, há muito tempo atrás, eles eram usados por pequenas tiras, porque os desenhos eles ainda eram ligados a algo infantil. Os desenhos eles não tinham nenhuma seriedade. Então, algumas tirinhas eles eram dentro do jornal. Não sei se vocês já viram aquele jornal mesmo que o avô de vocês deve ler, ou o pai, alguns jeitos que tem na banca de jornais.
dentro dos jornais tinham algumas tirinhas, alguns pequenos pedaços com um desenho, mas o desenho ele só tinha um fundo, ou político, ou alguma crítica para falar mal do prefeito, do presidente, do que eles estão fazendo de ruim na cidade, ou para criticar alguma posição que a cidade estava tomando, alguma lei nova. Então os desenhos eles começaram a aparecer no jornal do New York Times, não sei se vocês já ouviram falar, que é um jornal de Nova York muito famoso até hoje, e os desenhos começaram a aparecer nas tirinhas de New York Times, com alguns apelos, algumas críticas para falar um pouco mal, ou bem, ou elogios, ou piadas do que estava acontecendo na sociedade. Daí começaram as primeiras aparições fixas de de uma suposta história em quadrinho. Só que para você ter um reconhecimento de um quadrinho, ele precisa dos balões de fala. Lembra os balões que todos os personagens têm? Quando ele vai falar, tem um balãozinho de raiva, um balãozinho de alegria, um balãozinho de sussurro, e vários balões que nós já fizemos em algumas aulas. Para ser reconhecido como uma história em quadrinho, ele precisa ter esses balões. Um cara chamado Richard George Couch, não sei se eu estou falando certo sobre o nome dele, ele trabalhava no jornal do New York Times e ele pensou em fazer um personagem fixo que contasse algumas histórias do cotidiano dele. E o nome desse personagem era o Yellow Kid. Eu vou passar alguns trechinhos do Yellow Kid. Dá uma olhada para vocês entenderem. Personagem que quando ele chegou, depois de muita luta com seus editores, nas primeiras edições dominicais do New York Times, os editores ficaram surpresos com o sucesso que deu aquilo ali. Muito pelo contrário, eles tiveram que criar, e isso é histórico, a primeira página de quadrinhos da história. Hoje, quando você compra o seu Correio Brasiliense, ou o seu Estado de São Paulo, seja o que for, você tem aquela página de quadrinhos lá e não sabe que aquilo ali teve uma origem, que foi na virada do século. Yellow Kid, era um menino, falava com o nome Yellow Kid, não porque ele era amarelo, mas porque ele usava uma capa amarela. As histórias, talvez, se você lê hoje, você acha elas um pouco estranhas e talvez até mesmo sem graça. Mas quero que você lembre, em 1895 não existia nada anterior àquilo, né? O que se conhecia como sequências ou histórias sequenciadas era simplesmente contos, histórias curtíssimas, ou então livros mesmo. Você ter algo que você conceba imagem e texto era algo realmente... Então, como vocês viram, o Yellow Kid, ele foi um menino que durou... essas tirinhas dele duraram por muitos anos nos jornais, com algumas críticas, com algumas histórias, para que o público se interessasse por esse personagem. E foi certo, porque todo mundo começou a se apaixonar muito pelo Yellow Kid e começaram a necessitar de outros personagens. Daí que surgiram os heróis da Marvel, DC e tudo mais. Chegando aqui no Brasil, não teve muito sucesso. Não foi que não teve muito sucesso, mas os jornais daqui estavam meio receosos de investir nos heróis. Porque achavam que era coisa de criança, que ter esses quadrinhos nos jornais não ia ser muito legal. É tanto que até o Bruce Wayne, ele era chamado aqui de Bruno Jacó, sabia? E o Peter Parker era Pedro Dias. E era muito engraçado, porque eles tentaram até mudar os nomes dos heróis para português para ver se a coisa rodava. Mas nem precisou fazer isso, porque quando chegaram os quadrinhos aqui no Brasil, bombou, a galera adorou. Há alguns anos atrás, era de uma certa forma vergonhoso você falar que você era nerd, que você gostava de quadrinhos, porque os heróis vieram para abraçar o público infantil. Por exemplo, se vocês olharem todos os heróis, Superman, Mulher Maravilha, Capitão América, Homem-Aranha e muitos outros, a cor do uniforme deles é sempre azul, branco e vermelho, porque são as cores dos Estados Unidos. Então esses heróis eles foram criados no começo, né, para defender algumas ideias dos Estados Unidos. Então, por exemplo, às vezes ia ter alguma convocação para a guerra, então eles colocavam a imagem do Capitão América defendendo os Estados Unidos e contavam histórias como se alguns outros países fossem vilões e os Estados Unidos sempre fossem os mocinhos, colocando os heróis como salvadores do dia. Por isso que a grande parte dos heróis, se vocês perceberem, a cor do uniforme deles é azul, vermelho e branco, que são as cores do país dos Estados Unidos. Então os estadunidenses
defendiam muito os heróis, porque eles eram uma representação que os Estados Unidos sempre salvavam o dia. Inclusive eu separei aqui algumas curiosidades dos HQs, só para, HQ, História em Quadrinho. É só uma abreviação do nome História em Quadrinho para quem não entende. Por que HQ? Porque é uma abreviação de História em Quadrinho. Sabe a palavra gibi? A palavra gibi, ela só existe aqui no Brasil. A palavra gibi, ela significa moleque, menino de rua, porque eram revistas que eram destinadas, naquela época, para os meninos. Então, esse nome gibi, ele espalhou pelo mundo inteiro, pelo Brasil também de uma forma muito forte, mas o conceito do gibi é por conta do significado dele, que é menino. Existem 3 revistinhas de HQ, que são as revistas mais caras do mundo, que foram as primeiras edições de Batman, Superman e Homem-Aranha. A edição do Superman vale 3 milhões, a do Batman vale 2 milhões e a do Homem-Aranha vale $1 milhão. É muita grana para uma revistinha. Em 1951, aqui em São Paulo, aconteceu a primeira feira do mundo de histórias em quadrinhos. Então o Brasil é um pioneiro no consumo de histórias em quadrinhos. Os brasileiros gostam muito, tem uma cultura nerd muito grande. Então se você é nerd, se orgulhe disso. Inclusive, uma das coisas muito boas da história em quadrinhos, dos HQs, é porque ele é uma imersão muito grande à leitura. Calma aí, Pro, o que é uma imersão muito grande à leitura? Tem muita gente que não gosta de ler, que para ele ler é um trabalhão muito grande. E muitas pessoas, inclusive eu, nós fomos introduzidos à leitura, nós começamos a gostar de ler por conta dos quadrinhos. Então, se você tá com um pouquinho de preguiça de ler, não gosta muito, comece lendo quadrinhos, vocês vão gostar muito. Não só os gibis da Turma da Mônica, que são maravilhosos, mas a gente tem muitos outros gibis aqui no Brasil. Eu coloquei 4 desenhistas, cartunistas, que vale a pena a gente dar uma pesquisada. Vamos lá, eu anotei o nome deles aqui. O primeiro deles é o Rafael Laielas. Ele é um desenhista muito famoso. Ele tá chegando num patamar muito fera, porque ele já trabalha na Marvel, é um dos desenhistas oficiais da Marvel. O segundo é o Joe Bennett. Ele trabalha também com a DC. Ele é um dos desenhistas dos quadrinhos do Superman. Top. O terceiro é o Deodato Borges. Ele é o desenhista oficial do Cyborg. Sabia? Brasileiro. E o último é o Ivan Reis. Ele também é o desenhista oficial das tropas do Lanterna Verde. Então nós temos muitos outros nomes que estão surgindo aí do Brasil que vale muito a pena a gente pesquisar. Agora nós já falamos sobre os quadrinhos, vocês entenderam a história dos quadrinhos. Agora nós vamos para a nossa atividade. O que nós vamos fazer, Bro? Vamos lá? A atividade de hoje, eu vou pedir para que vocês prestem agora bastante atenção, porque vai ser uma atividade que ela vai ser muito importante para as próximas aulas. Tudo vai depender dessa atividade, nós vamos aprofundando cada atividade de acordo com a semana for passando. Então, hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar 3 personagens. Nas aulas do ano passado, nós já falamos sobre figurino, cabelo, diferença de olhos, diferença de boca, rostos, mãos, que o nosso corpo ele é grande, ele precisa ser desenhado em tudo. Seu personagem tem que ter sobrancelha, tem que ter nariz, tem que ter boca, tem que ter orelha, a não ser que você não faça ele propositalmente. Mas nós temos um corpo humano que ele precisa ser bem explorado na hora de fazer. Então, vocês vão pegar uma folha sulfite comum, deixa eu já pegar aqui atrás. Pegando uma folha sulfite comum, você vai separar ela em 3 e vai fazer o seu bonequinho em pé. Então vai ter um bonequinho aqui, outro bonequinho no meio e outro bonequinho aqui. E você vai pensar, não precisa escrever nada ainda, só fazer esses 3 bonecos, mas decida ele logo, porque no decorrer da história você não pode mais mudar. Então essa semana você faz bastante rascunho, pensa bem nesses personagens, são 3 meninos, 3 meninas, 2 meninas e um menino, não sei. Isso vai ser um critério totalmente seu. Mas esse personagem precisa estar decidido hoje. Nas próximas aulas nós vamos criar a história e falar um pouquinho mais aprofundando sobre a criação de histórias em quadrinhos que nós já começamos a falar no ano passado. Então esse ano, sua primeira missão é criar 3 personagens e começar a pensar em alguma história para eles. Na próxima aula nós vamos falar sobre a criação de histórias e como que a gente fermenta isso. Tudo bem? Então, relembrando, peguem uma folha sulfite, mas antes de você oficializar, faz alguns
rascunhos de outras folhas, vai pensando em jeitos de cabelo, tons de pele, jeito de olhos, roupa, se é herói, se não é, se tem capa. Vai começando a fermentar essa história em você. Todos os dias vai dando um rabisquinho, mas até a semana que vem, essa folha sulfite dividida em 3 pedaços, com esses 3 personagens precisa estar pronto, tá bom? Vamos pensar nisso, que esses quadrinhos nossos vão sair muito em breve, tá bom? Tô morrendo de saudade de todos vocês, espero que a gente se veja muito em breve. Respeitem esse tempo aí de quarentena, para que a gente se encontre o mais rápido possível, tá bom? Se vocês não entenderem qualquer coisa que eu disse, dá pausa, volta um pouquinho e reassiste. Não entendi. Chama o papai ou a mamãe para ver se eles entendem. Nossa, ninguém entendeu. Então você vai lá no aplicativo, puxa lá e faz uma pergunta pro me chama, que aí a gente tenta resolver da melhor maneira possível, tá bom? Mas não leve dúvida para casa e o que vocês precisarem, chama a gente aí, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e tchau.